Oi, meu nome é Fernanda Fialho, eu sou autista nível 2 suporte, tenho 28 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu também tenho muitas comorbidades psiquiátricas e eu sou atendida pelo CAPS da minha região desde o começo desse ano, desde janeiro de 2025. Mas acontece que eu tinha muita esperança, né? Um tratamento no CAPS, porque eu já fui internada 15 vezes em hospitais psiquiátricos antes do diagnóstico tardio de autismo e a minha esperança do CAPS era um tratamento mais humanizado e antimanicomial. E eu, que sou uma pessoa que já sofreu muitas violências institucionalizadas, tinha muita esperança no CAPS. Mas eu venho sofrendo muito. Sempre que eu chegava no CAPS, eu era atendida pela minha referência, pelo meu profissional de referência. Mas em algum momento eu criei um vínculo com essa pessoa. Mas em algum momento do caminho, ele me disse que eu não deveria ser atendida só por ele. Eu deveria ter um vínculo com o CAPS. O que eu compreendo completamente. Mas desde o primeiro dia, só ele me atendeu. Ninguém mais me atendeu. E aí ele não quis mais me atender. Então sempre que eu ia no CAPS, ele não tava. E ninguém mais se oferecia pra me atender, então eu ia embora. Até que um dia eu cheguei lá e ele tava, e ele falou que... Ele brigou comigo falando que eu não tinha que ir pro CAPS esperando que eu fosse ser atendida por ele, que ali não era... esse não era o funcionamento do CAPS. Mas ele nunca tinha me explicado isso. E ele ficou brigando, dizendo que eu não entendia a dinâmica. Eu já tinha tido crise no CAPS algumas vezes, por essa questão de não conseguir ser atendida. Mas nesse dia eu tive uma crise muito grande, porque eu fui confrontada pelos funcionários, pela minha referência e por mais um funcionário, porque eu não entendia o funcionamento do CAPS e eu queria exclusividade com a minha referência, segundo eles. Mas não era o caso, porque eu não sabia que você era para ser atendido por outras pessoas. E também ninguém nunca tinha se oferecido para me atender. Sempre eu perguntava pela minha referência. E aí, quando ele não tava, ninguém se oferecia, ninguém falava nada. E eu achava que era pra ir embora, e eu ia. Mas esse dia foi bem ruim, porque eu tive uma crise bem grande. Porque eles falaram palavras bem duras pra mim. Falaram que eles não queriam me conhecer, que eles estavam ali pra me tratar, que não estavam ali pra ser meus amigos, que não estavam interessados em saber nada de mim, que eu tinha que deixar de ser criança, que eu me comportava igual uma criança, que eu era uma mulher adulta, que eu tinha que me responsabilizar pelas coisas. Mas eles falaram de modo muito confrontativo. E eu tava muito nervosa, eu não conseguia responder. E eu tava chorando muito porque eu tava em crise. E eles eu pedi pra eles pararem. E eu tampei os ouvidos. Eu tava muito nervosa. Mas eles continuaram falando e me acusando. E, enfim, nesse dia meu pai conversou com eles. Teve uma confusão. Eu achei que as coisas iam melhorar. Então marcaram uma reunião de equipe para poder construir um novo PTS com a minha presença e a presença do meu pai. Mas toda vez que eu vou ao CAPS, eles não podem me atender, não podem fazer a reunião e remarcam a reunião. E eu acabei tendo muitas crises também, porque eu criava expectativa. Mas depois de tudo isso, ontem foi o lançamento do meu livro, na Bienal do Livro. E era um dia muito especial. Ontem tinha uma reunião no CAPS marcada. Só que como era um dia muito especial e muito também ansiogênico, eu achei melhor remarcar a reunião, como tantas vezes eles remarcaram, para não correr risco de eu ter uma crise ou ficar mal no dia do lançamento do meu livro. E aí meu pai mandou mensagem para eles no domingo. O lançamento foi numa quarta, ontem. Ele mandou mensagem no domingo, eles responderam a mensagem. Só que aí ontem, durante o lançamento do meu livro, o CAPS me ligou. E por uma grande ingenuidade da minha parte. E eu acho que essa é a razão pela qual eu mais me culpo de tudo que aconteceu ontem e hoje. É pelo fato de eu ter atendido aquele telefone. Porque eu nunca atendo telefone. Mas eu juro que por ingenuidade, por
sei lá. Eu achei que o CAPS estava me ligando para me parabenizar pelo lançamento do meu livro, por algum motivo positivo, mas não era. Quando eu atendi, uma funcionária falou que eu tinha faltado à reunião de equipe. E eu expliquei pra ela que não faltei, porque meu pai falou, com a minha referência, que eu não iria porque eu tinha o lançamento do livro. E ela falou pra mim que eu tava mentindo. E que a minha referência tava do lado dela. E tava dizendo que era mentira minha. E foi muito... usou um tom muito acusador e agressivo comigo. Violento. E eu tava tentando explicar que eu tava no lançamento do meu livro. E que se ele precisava conversar sobre alguma coisa que tinha sido mal entendido, era pra ele ligar pro meu pai. Só que ele falou que ele não ia ligar nada pro meu pai, que eu tinha que me responsabilizar, que eu sou uma adulta, e começou a falar coisas muito machucaram muito. E aí eu entrei em crise no meio do lançamento do meu livro. Eu não conseguia me defender ou falar alguma coisa no telefone. Eu falei pra ele que eu tava no lançamento do livro, que ele ia acabar me fazendo entrar em crise. Naquela hora eu não conseguia mais falar, eu só conseguia chorar. A Dani, a minha amiga e assessora, ela pegou o celular, que eu não tava conseguindo mais falar, nem ouvir, nem nada. E ela ouviu o que ele tava falando, e aí quando ela falou que não era eu, que era ela que tava falando, ele ligou na cara dela. E aí eu fiquei deitada no chão do stand, chorando, em posição fetal, tentando me regular. Era um momento que eu devia estar muito, muito feliz. E sinceramente eu tava. Mas eu pensei o quanto era injusto. Que quando eu cheguei em casa de noite, eu não conseguia dormir. Eu me sinto tão culpada por ter atendido o telefone. Eu tive outra crise e aí eu me machuquei. Eu tô me sentindo triste. De alguma forma eles conseguiram roubar um pouco da alegria que eu merecia ter. Eu merecia ter essa alegria. Eu merecia. Eu sinceramente queria uma delegacia. Eu queria da parte deles. Isso que eles fazem é crime. Só pode ser crime. Eu me sinto tão machucada, tão violentada, tão maltratada, tão negligenciada. Na verdade, eu tô aqui agora falando isso, não por mim, também por mim, mas é que eu tava falando com a minha psicóloga. E eu já fui tão maltratada na minha vida, eu sofri tanta violência, tantas violências. Já fui tão negligenciada, tão invisibilizada. Eu sempre aguentei calada, sabe? Eu sempre aguentei, porque no fundo eu sabia que não ia dar em nada. Reclamar, denunciar, provavelmente não vai dar em nada mesmo, mas ontem, depois da notícia da Isabelle, de como ela foi negligenciada, silenciada, perseguida, invisibilizada, até o ponto de tirar a própria vida, eu sinto que eu não devo ficar em silêncio. Eu tô cansada de passar por essas coisas em silêncio, só porque não vai dar em nada. O mundo precisa mudar, essas coisas precisam mudar, as pessoas precisam parar de ser assim. As pessoas precisam aprender a lidar com os autistas, as pessoas precisam, os profissionais da saúde, os profissionais de educação, a sociedade precisa aprender a lidar com as pessoas com deficiência, com os autistas, com os neurodivergentes, com as pessoas com questões de saúde mental. Elas precisam ter empatia, ter respeito. Eu fui ao CAPS buscando ajuda, buscando acolhimento, e agora eu tenho um pesadelo com a ideia de ir lá. Eu tenho vontade de chorar, mas eu não vou deixar nem eles e nem ninguém nunca mais me destruírem. Eu vou lutar. Eu vou continuar lutando. Hoje eu tô muito triste, mas eu não vou desistir.